Pai do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um devocional. Porque devemos estar na dependência de Deus. Dependência de Deus. Jesus sempre esteve dependente daquilo que o Pai gostaria que ele fizesse. Ele não estava olhando a vontade dele, estava olhando a vontade de Deus, que é o nosso Pai. Esse devocional é difícil para mim porque eu tenho dificuldade em ter essa dependência. Não é porque eu quero, não é porque eu sou rebelde, é porque talvez eu ainda não tenha aprendido a total dependência do Senhor. Aqueles que já têm essa dependência, glória a Deus. Aqueles que ainda não têm, tem alguns ensinamentos aqui para mim e para você, que nós possamos aprender a estar na dependência do Senhor verdadeiramente, assim como é o que Jesus nos ensinou. Então tem alguns 5 aqui, mas uns 5 que eu coloquei aqui, mas porque devemos buscar a dependência de Deus, porque somente Ele é fonte de vida, sabedoria, direção, força e salvação. A dependência de Deus é um reconhecimento humilde de que não somos autossuficientes e de que precisamos dele em todas as áreas da vida, tanto nas lutas quanto nas vitórias. Porque na luta, às vezes, é mais fácil você se aproximar por causa da necessidade. Nós sempre estamos querendo barganhar com Deus. E nas vitórias é perigoso, porque você pode se afastar daquele que te deu todas as coisas. Você tem que ficar de olho nas duas, Na primeira aqui, porque Deus é a nossa fonte de tudo. E tudo que somos e temos vem dele. Sem Deus não temos verdadeiro propósito, nem forças para enfrentar a vida. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. João 15, 5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Porque a dependência de Deus nos livra do orgulho e da autossuficiência. Meu Deus, eu ainda sou um homem orgulhoso. Confiar só em si mesmo leva ao orgulho, à ansiedade e à frustração. A dependência de Deus nos torna humilde e isso é agradável a Ele. Meu Deus, que forte isso, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus por essa palavra. Porque Ele nos sustenta, a terceira, porque Ele nos sustenta na dificuldade. Em tempo de fraqueza ou incerteza, depender de Deus nos dá força, consolo e direção. O Espírito Consolador é o relacionamento direto com o Espírito Santo. É a força que excede, o poder, a alegria que excede o entendimento do ser humano. Você está vivendo um momento difícil, mas Ele consegue todo dia te gerar em você uma energia que você consegue não só olhar para esse momento, mas consegue ver que você tem algo, você tem esperança em algo que você não está vendo, mas que você consegue crer através do Espírito Santo e da fé que Jesus ensinou, que isso em algum momento vai passar, vai mudar ou vai vir à existência as promessas que Ele te fez. Isaías 40, 29, 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E continua esse versículo, Porque a dependência de Deus nos conduz à paz verdadeira. Confiar em Deus tira o peso de tentar controlar tudo sozinho. A dependência traz descanso para a nossa alma. Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansioso por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque a vida cristã é uma caminhada de fé e não de controle.
andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. A verdadeira fé envolve abrir mão do controle e confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos tudo. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que estamos vendo. Acabei de ler essa palavra para vocês, né? Então, irmãos, Deus é fonte de vida, fortalece em tempos difíceis, traz paz ao coração e guia os nossos caminhos e nos ensina com humildade. Mas nós precisamos, eu e você que ainda não aprendeu, buscarmos um lugar em oração, através da palavra, através de outros irmãos que estão num nível maior que o nosso, a encontrar no Senhor a dependência, porque o ser humano nunca está satisfeito, ele sempre está correndo atrás de alguma coisa, e só quem consegue preencher esse vazio, esse vazio existencial, é o Espírito Santo. E sem Jesus, sem esse Jesus, sem essa fé nele, sem nós crermos nessa palavra viva e eficaz, nós não conseguimos ir além. Que Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé, a ponto de que eu e você possamos encontrar dependência no Senhor. Um grande abraço.